Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. O Ministério da Economia definiu o remanejamento de 3 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do orçamento deste ano. Uma portaria sobre o assunto foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O remanejamento contempla despesas obrigatórias e discriminatórias. O montante de cada ministério foi preservado e caberá às pastas decidir como movimentar internamente os recursos. Ao todo, 7 ministérios receberão dinheiro. As pastas beneficiadas são da Economia, Educação, Justiça e Segurança Pública, Minas e Energia, Saúde, Trabalho e Previdência e Cidadania. A Agência Nacional de Aviação Civil também será contemplada. A Petrobras anunciou uma redução de 9,8% no preço médio do gás liquefeito da Petrobras, o gás de cozinha, para as distribuidoras. A medida passa a vigorar a partir de amanhã. Segundo a estatal, o valor médio do quilo do produto passará para R$ 3,23. A Petrobras informou que o recuo acompanha a evolução dos preços de referência. O maestro e compositor brasileiro Edino Krieger morreu no Rio de Janeiro aos 94 anos de idade. Ele estava internado havia um mês numa casa de saúde na zona sul da capital fluminense. A família não divulgou as causas da morte. Ele era filho do renomado Aldo Krieger, também músico, compositor e regente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o risco de uma guerra nuclear está crescendo com o avanço da invasão da Ucrânia, mas ressaltou que não será o primeiro a utilizar o armamento no conflito. A declaração foi dada durante o encontro anual com integrantes do Conselho para o Desenvolvimento da Sociedade Civil e Direitos Humanos da Rússia. Putin disse que as armas nucleares só serão usadas caso o inimigo inicie o uso desse tipo de arsenal. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4h04. Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação sobre seleção brasileira, muita informação também sobre as outras equipes que disputam aí as quartas de final da Copa do Mundo 2022. Tem informação dos nossos adversários, a Croácia, tem informações dos hermanos, os argentinos que se preparam também para o confronto diante da Holanda. Claro, informações de Ponte Preta e Guarani, enfim, tudo isso e muito mais. E você já pode mandar a sua mensagem, participe com a gente através do WhatsApp da CBN Campinas, o 19991869070 e também pelo chat no YouTube. Estamos ao vivo no youtube.com/CBN Campinas, começando com as principais manchetes de hoje. Vinícius Júnior concede entrevista coletiva e conta como se tornou titular da seleção brasileira. Alexandro, recuperado de lesão, deve ficar à disposição de Tite para o jogo contra a Croácia. Fábio Schaibe, a gente falava sobre os nossos hermanos. Depou pode ser desfalque na Argentina contra a Holanda, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Exatamente isso. Rodrigo Depou, meio-campista da Argentina, não treinou hoje e ficou em uma atividade com fisioterapeutas e preparadores. Rodrigo Depou pode ser desfalque da Argentina para o jogo contra a Holanda, marcado para sexta-feira às 4 da tarde, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Além de Depou,
Ángel Di Maria, que já também não jogou contra a Austrália. É dúvida ainda para o técnico Leonel Scaloni para determinar esse time que vai pegar a Holanda, podendo classificar para a semifinal e na semifinal, como todos sabem, enfrentar o vencedor de Brasil e Croácia. Rodrigo Depô, então, é dúvida nesse momento e Ángel Di Maria também é. Mas, como é jogo decisivo, devem pro jogo, o Di Maria também já, né? Digamos que tem, pelo amor de Deus, um baita jogador, mas tem substitutos também. O Depô é um de peso para o meio-campo da Argentina. Exatamente. Ele está com dores musculares, né? Vamos ver se recupera até sexta-feira, tem mais 2 dias aí. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Rafa Pio. Boa tarde, Fábio Scheib. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Uma notícia bombástica para o futebol argentino, hein? O quanto perde a seleção da Argentina demais. Sem Depô, Carlão? Eu sou tão fã do Depô que quando eu vou levar o meu menino jogar, Arthurzinho, ele joga no Boca Juniors, eu o chamo de Rodrigo Depô. Que isso? Gosto do estilo do Depô. Aquele jogador chato no bom sentido. É um Felipe Melo, né? Pegador, brigador, chato, nojento. A cara da Argentina. A cara do futebol argentino. E eu acho que dentro de campo tem que ser assim. Muito leal, bom jogador, só que brigador, o cara que honra a camisa. É estilo Felipe Melo. Eu sou um fã do Felipe Melo. Admiro o futebol do Felipe. Também sou um admirador, confesso aí, do Rodrigo Depô. E eu vou falar uma coisa pra você, Arthurzinho, ele já é marrentinho, ele já é fortinho, já é troncudinho, né, Carlão? Se for pegador, vou falar uma coisa, rapaz. O campo não. E o Depô tem todo um estilo, né? Tem. Joga com a meia ali, meia abaixada e tal. A Argentina teve bastante tipo desse jogador. Mancuso, Guinha Verón, Azul. Só que o Verón era muito bom de bola, Verón né? era técnico. Era técnico. Mas o Depô é um jogador que se encaixa. É a cara realmente do futebol argentino. Mascherano. O Depô joga mais, né? Joga mais. Mascherano era destruidor, né? Um bom destruidor. Era um bom destruidor. Agora o Depô sai pro jogo, né? Fábio Scheib, nós teremos uma informação importante no programa sobre Endrick, certo? Endrick, atacante do Palmeiras, que pode... Não, opa, não fale. Depois eu falo. É isso aí. Depois você fala no quadro Mistério de Fábio Scheib. Fique atento durante o programa, porque ele trará uma informação sobre Endrick. E se é sobre Endrick, o torcedor do Palmeiras já dá uma tremida, não dá não, Carlão? Não só do Palmeiras, né? A gente precisa aí de um menino acima da média, né? O último nesse quilate. Não estou comparando, pelo amor de Deus, mas foi o Neymar, né? Depois que surgiu dessa forma. O próprio Vinícius Júnior surgiu, mas foi muito rápido embora, né? Agora, um jogador acima da média que a gente percebe desde o início, assim, o Endrick se encaixa e quando se fala nele, que já vai embora, já tem um mistério de Fábio Scheib, que nem pra nós ele conta, né? Isso que não, nem pra nós, eu não sei. É 7 chaves. Sigilo. É aquela história. O Endrick também, calma, é cedo, mas assim, se ele for nesse pique, 2026 poderemos estar falando nessa época aqui, não será nessa época, será no meio do ano, mas poderemos estar falando de Endrick numa seleção. Ele tem condições pra isso. Endrick, Vini Júnior e Rodrigo na frente. Rapaz do céu, hein? Você acha que Ney não tem mais uma? Depende 36 dele, né? anos, né? Se ele quiser... Não, o Messi tá jogando agora com 35, né? Se ele quiser, ele vai, mas Cristiano eu tô achando Ronaldo, que ele não 37. vai, Será né? que ele não vai querer? Ele tá meio estafado, né? Tá meio cansado, né? Tá cansa. meio pobre também. Ele pega né? pilha também bastante, né? Pega. Mas melhorou, hein? Melhorou, mas ele... Nossa, como tá diferente. Você vê, às vezes, o nego dá nele, ele cai, não reclama, levanta. Quem diria? 30 anos, né? Experiência, vai chegando, né, Carlão? experiência, vai cortando caminho. Isso, já vai saber o que fazer. Trabalhos técnicos do CBN Esportes Campinas, de Eduardo Rodrigues, o Bolachinha, na produção do streaming, Daniel França, que está ansioso por hoje à noite. Ele nem almoçou. Gravações de Marcelo Eloy. Reportagem Júlio Nascimento, plantão de Fábio Scheib, Carlão de Freitas nos comentários. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. 4h13, Mário Quintino tá chegando agora para trazer pra gente informações sobre as rodovias, as condições aqui por Campinas e pela região. De manhã, muita chuva, que a gente até conversava com a Thaís Azevedo pela manhã, impactou no tráfego. Agora à tarde a situação nesse sentido um pouco mais tranquila, né, Marinho? Boa tarde. Exatamente, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, a gente comentou ao longo, aí desde o começo da tarde, sobre chuva na rodovia Dom Pedro, no trecho entre a cidade de Jarinu e Campinas. Agora, em relação à chuva, a situação já é mais tranquila. Ainda tem alguns trechos com pista molhada, principalmente a altura ali de Itatiba, de Valinhos, mas, como eu disse, o nosso ouvinte já vai fazendo aí um melhor caminho. Eu destaco na rodovia Dom Pedro, que tem lentidão nas proximidades do trevo da rodovia Campinas-Mogi, à altura do quilômetro 135, principalmente na pista marginal. Por isso, atenção quem vai em direção da rodovia Anhanguera, na região da Campinas-Mogi. Pela Campinas-Mogi, inclusive, o nosso ouvinte já diminui a velocidade também na chegada para Dom Pedro, região do Alphaville. Pio. Obrigado, Mário Quintino. O Mário volta daqui a pouco e aí vai trazer informações do trânsito. Dica do Gringo para você, motorista. Últimos dias para o licenciamento das placas 9. Para ficar com tudo em dia, baixe o app do Gringo e resolva tudo num só lugar. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Vôlei Renata inicia hoje a caminhada, uma caminhada inédita para ele, buscando o título mundial. Primeira vez que o Vôlei Renata disputa essa competição. Jogo às 9 horas da noite, lá em Betim, contra o Sada Cruzeiro. Amanhã tem o Sarsfield pela frente, o time de Perugia, lá na Itália. E lembrando, né, que a forma de disputa desse campeonato mundial são 3 equipes que se enfrentam dentro do grupo. As 2 melhores colocadas vão até a semifinal, são 2 grupos de 3, depois a grande decisão, que serão disputados respectivamente no sábado e no próximo domingo. O Vôlei Renata com força máxima desde ontem, já em Betim, concentrado para essa grande partida. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quatro e 12 de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Já tem antecipando ou querendo furar o nosso Fábio Schaibe, o nosso Igor Júnior. Já tá se lamentando aqui em relação à informação que Fábio Schaibe trará daqui a pouco sobre Endrick. Com certeza o Igor deve ser palmeirense. Principalmente da forma carinhosa, ô Carlão de Freitas, que ele fala sobre o Corinthians. Sobre o co-irmão. E sobre o co-irmão. É sempre então importante. eu tô imaginando que o Igor deva ser palmeirense. Eu acho que entre Palmeiras e Corinthians ele prefere um pouco mais o Palmeiras. Um pouco mais. 51 a 49. Isso, assim, é uma pequena... Fala 51 que os corintianos já... Não fala 51 para palmeirense que corintiano já fica... Não, mas foi o percentual, sem maldade. Mas não se refira ao rival dessa maneira. Não se... O co-irmão. O Fábio Schaibe já vai lembrar de 51. Eita, meu Deus. Foi campeão mundial, Fábio Schaibe? Você é um palmeirense sensato. É verdade. Foi. Se o Corinthians foi campeão mundial em 2000, o Palmeiras foi campeão em 1951. Segundo o Fábio Schaibe, então acabamos de carimbar o título do Palmeiras. É verdade, olha lá. Ixi. Olha lá. A musiquinha, editada a musiquinha, que não tem mais. Agora já tem copinha, mas ainda falta o Mundial, né, Carlos de Freitas? Mas... Tem copinha e logo mais vou falar uma informação que pode ser surpreendente para o futebol brasileiro, hein? Mas é a mesma informação. Você, rapaz. Mas os números surpreendem. Que coisa maravilhosa. Vamos falar uma coisa. Bom, gente, hoje, entrevista coletiva de Vini Júnior. Uma entrevista sensacional e que Fábio Schaibe, com todo o seu conhecimento, Carlão de Freitas, sobre assuntos internacionais, sobre assuntos diversos e tudo mais, ele me surpreendeu com uma explicação que eu até pedi para ele trazer pra gente aqui, porque eu vou falar uma coisa pra você, conhecimento mesmo? Impressionante. Mas, primeiro falando sobre a entrevista coletiva de Vini Júnior, ele iniciou respondendo um questionamento sobre a seleção brasileira marcar gols, muitos gols, no primeiro tempo contra a Coreia
nas oitavas de final. Eu acredito da onde a gente fez as finalizações, né, contra a Coreia, a gente teve mais espaço e é normal que a gente consiga finalizar com mais tranquilidade, onde a equipe deu bastante espaço para a gente, e nos outros jogos os adversários estavam um pouco mais compactos e a gente tem que arriscar mais, os chutes vão sair um pouco pressados, mas a gente sempre teve a tranquilidade de que a nossa defesa é muito forte e quando a gente fizer só um gol, a maioria dos jogos a gente vai vencer. Bom, e o Vini foi questionado, e eu particularmente gostei muito da resposta dele, sobre como ele se tornou titular, porque a gente se lembra, né? Era a grande dúvida antes da estreia do Brasil contra a Sérvia, se o Vini jogaria ou não jogaria, e hoje ele se tornou um titular absoluto na seleção do Tite. Ele respondeu e falou que até ligações ele fazia. Eu acredito que foi um processo normal, né? A comissão técnica e o professor foram me dando argumentos de onde eu precisava melhorar para chegar no meu maior nível para ser titular da seleção, que é sempre muito complicado, onde tem muitos jogadores e o professor tem muitas opções. E a cada vez que eu vinha para a seleção, eu voltava com algo que faltava algo para eu virar o titular da posição. E sempre conversava com o Tite também por telefone, sempre conversava com o Ancelotti, que me dava muitas dicas, não só pelo clube, mas o que eu teria que fazer na seleção também para virar o titular como eu fui no Real Madrid durante toda a temporada. E fico muito feliz acho que eu me preparei melhor e ter a cabeça tranquila também, que no momento certo eu ia estar preparado para ajudar a seleção. Eu fico muito feliz de ter começado bem a competição, mas eu não quero parar por aqui, quero seguir assim até a final. O Carlão, achei legal a forma com que o Vini respondeu ao dizer que o Tite vinha conversando com ele, você precisa melhorar aqui e ali, ele falando que ligava pro Ancelotti também, e aí, o que eu faço? Diferente do que eu faço no clube, fazer na seleção, porque é uma forma diferente, né? O cara joga de uma forma no clube, só que a seleção às vezes precisa de algumas características diferentes, que ele vai ter que se moldando, Carlão. E outros companheiros também, num curto espaço de tempo, né, de trabalho, no Real Madrid, por exemplo, você faz a pré-temporada, você está ali frequentemente com os seus companheiros, né, trabalhando no dia a dia. Na seleção brasileira é difícil, são períodos, né? Então você sai de uma filosofia, de uma metodologia como é a do Real Madrid, para rapidamente se encaixar na seleção brasileira e com responsabilidade, né? Porque o Vinícius Júnior, acho que depois do Neymar, ele carrega essa coisa de ser um cara diferente. Então é importante esse bate-papo, esse network, o feedback, né? Recebendo aí dos treinadores. O Tite, a gente sabe que tem um relacionamento legal com o Ancelotti, né? É um caminho importante aí que o Vinícius seguiu. E, cara, o Vinícius tem um futuro, quer dizer, já tá um presente sensacional, mas ele tem um futuro, assim, maravilhoso. Ele é um cara, assim, ele é muito carismático, né? Ele é muito bacana, ele é muito leve, sempre sorrindo, né? Mas ele não tem um marketing do Neymar, acho que ninguém tem. Deve ser o David Beckham, mais ou menos, que se iguala ali, mas ninguém é tão midiático no mundo do futebol como o Neymar. Nem o Cristiano Ronaldo, o Neymar é impressionante, assim. Mas o Vinícius Júnior, a maneira como ele está interessado em tocar sua carreira, a personalidade que ele teve saindo do Flamengo ainda garoto, em menos de um ano já adquirir a titularidade, ser decisivo em final de Champions, ser decisivo em Copa do Mundo, ele, quando o Neymar encerrar, pendurar as chuteiras, eu acho que ele que vai carregar a responsabilidade de ser o 10 da seleção brasileira. Bom, e aí durante a entrevista coletiva, algo muito legal, porque surgiu um gato lá na entrevista coletiva, o gatinho subiu lá na mesa, deitou e tal, aí o Vinícius Rodrigues, né, que é o assessor de imprensa da seleção, ele, rapaz, mas assim, ó, primeiro, gente, vamos parar de ser chato, gente. O mundo, como diz Carlão de Freitas todos os dias, o mundo tá chato. O mundo tá muito chato, cara. Porque, qual que é aquele gatinho lá? O Hexa. Aquele é o Hexa. Tem o Hexa e tem o Adenor, né? Adenor fica rondando fica lá no CT. Concentração na seleção. Aí o Hexa apareceu lá, subiu.
O Vinícius fez um carinho nele primeiro. Depois o Vinícius pega o gato pelo cangote. Da forma certa que é. Da forma certa de se pegar gato. Quem tem gato sabe, tem 2 lá em casa. É daquele jeito. É daquele jeito que pega. Aí fala, mas ele jogou. Gente, o gato, ele cai em pé daquela forma. Então ele não jogou. Entendeu? Aí, mas eu vou confessar, Pio, eu paguei pela língua, assim, esse negócio de querer. Então, porque eu não tenho gato, eu já tive cachorro, né? E aí eu só vi o gato ali na entrevista do Vinícius e tal. Só que eu vi também a maneira como o assessor tirou, gera. Aí eu pensei assim, poxa, já vem essa turma chata, né? Essa patrulha insuportável, pelo amor de Deus. Mas, Pio, com todo... Vou falar até baixinho. A hora que eu vi ele tirando, confesso que me assustei também. Mas vocês me dizendo agora que é a maneira certa... A forma como pegar o gato mais a forma com que ele largou o gato, foi meio brusco. Aí é discutir. Aí, né, Fabião, aí foi brusco, Ele pegou certo. Até porque se ele pega, por exemplo, pela barriga, aqui, igual a gente pega ele ia unhar o Vinícius. Então eu seria unhado. Você seria unhado, assim. Você ia pegar normal. Ele ia unhar você. Tem que pegar só a maneira como ele jogou foi uma maneira. Ele tava parecendo que tava jogando caixa de. Sabe aquele no supermercado que você pega a caixa e joga ali? Aí Fábio Scheib explicou-me que o gato lá, ele é sagrado. Tem muitos gatos lá, inclusive, e ele é sagrado. Por quê, Fábio Scheib? Primeiro que a população do Catar são 3 milhões de pessoas. Sabe quantos gatos existem no Catar? Quantos? 2,5 milhões. Rapaz! É verdade, é quase um gato por habitante. E como você disse, o gato lá é sagrado e eles são admirados pela própria limpeza. Conta uma lenda, não sei se é lenda ou não é, mas o pessoal tá contando. Um sábio catari. Que o gato é muito respeitado lá porque o profeta Maomé ia ser picado por uma serpente, né? Nos tempos passados. E quem salvou o profeta Maomé foi um gato. Contra a serpente, Maomé ia ser morto pela picada da serpente. O gato salvou o profeta e desde então ele é muito valorizado e sagrado lá no Catar. Não, sensacional, a história é maravilhosa. E depois dessa história, eu estou virando mais fã de gatos ainda. Sim. Porque, Bolachinha, preste atenção, eu tenho asco a cobra. Asco, odeio cobra. Somos 2. Passa na Pantanal, já quando passava, pelo amor de Deus. Porque eu acho que eu já viria aquele famoso... entendi. Então, mas eu tenho um terror, tanto é que eu gosto muito da galinha de Angola. Por quê? A galinha de Angola, ela mata a cobra. Ela mata. E agora, diante dessa história que o gato matou uma serpente, pelo amor de Deus. Eu vou falar pra vocês, eu não tinha muita simpatia por gato. Agora eu tenho 2, 3, na verdade, que tem um na minha mãe. Adoro gato agora. É um bicho sensacional, vou falar pra vocês. E além disso, no Catar ainda dizem que, outra passagem tradicional, que se pode fazer purificações para uma oração com a mesma água que um felino bebeu ou comeu, ou na mesma tigela que ele comeu. Não, eles levam a sério, sério mesmo. Mas enfim, ô Vinícius, da próxima vez que o Hexa aparecer... Cuida com mais cuidado do Hexa. Mesmo porque queremos o Hexa bem, né? Exatamente. Queremos... E tadinho, ele dá volta ainda na mesa e volta. E continua assistindo. Tadinho lá no cantinho. Momento fofo. Momento fofo. Vamos pro Repórter CBN, intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Orion Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani em Campinas, a uma quadra do Cambuí. Com apartamentos de 2 e 3 suítes, o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Um prédio completo que traz modernidade e condomínio barato, ótimo para morar e perfeito para investir. Venha conversar com a gente e fazer um ótimo negócio. Imóvel é moeda forte e quem compara, compra Patriani. Repórter CBN. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. O Congresso do Peru ignorou a ordem do presidente Pedro Castillo para dissolver o parlamento e destituiu o político, agravando ainda mais a crise política no país. A casa já convocou a vice Dina Boluarte para tomar posse como presidente na tarde de hoje. A moção de vacância foi aprovada por 101 votos a favor contra 6. Houve ainda 10 abstenções. Desde que assumiu o poder há 16 meses, Pedro Castillo foi alvo de 3 pedidos de impeachment. A reviravolta aconteceu após o presidente anunciar a dissolução do Congresso e medidas como um toque de recolher em todo o país. Em pronunciamento à TV, o presidente justificou que tomou a decisão para restabelecer o Estado democrático de direito e a democracia. Minutos após a fala, os ministros da Economia, das Relações Exteriores, do Trabalho e de outras 7 pastas renunciaram aos cargos. O advogado que defendia Castillo no processo de impeachment também abandonou a defesa. Um bombeiro de 36 anos nadou em alto mar durante mais de 4 horas após ficar à deriva na região de Jericoacoara, no Ceará. O profissional chegou à terra firme na madrugada de hoje. Identificado como Sargento Jairo, ele ficou à deriva enquanto participava de uma operação para resgatar um turista francês que sobreviveu. Os bombeiros do Ceará informaram que o agente está bem. A Rússia começou a fortalecer as defesas depois que locais dentro do território foram alvos de ataques atribuídos a drones ucranianos. O governador da região russa de Belgorod, na fronteira com o nordeste da Ucrânia, anunciou a criação de unidades de defesa territorial. Moscou também intensificou as ações com o uso de drones e mísseis no sul ucraniano. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino de volta agora, trazendo informações sobre o trânsito pelas ruas e avenidas, Marinho. Vamos lá então, Pio, eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue na região do Taquaral. Pela Nossa Senhora de Fátima, diminui a velocidade já na chegada para Júlio Prestes, por isso siga aí com atenção. Região da Lagoa, quem segue ali pela Heitor Penteado, encontra boas condições nesse momento, e também na Teodoreto, inclusive na chegada para o Tapetão. Rapidamente, Pio, ainda tem lentidão na Dom Pedro, na pista marginal, altura lá do Parque das Universidades, à altura do quilômetro 135, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária que administra a rodovia, aconteceu ali um princípio de incêndio em um veículo, mas já foi tudo controlado, já foi tudo resolvido, ainda tem lentidão de qualquer modo. Atenção, então, em direção da rodovia Anhanguera. Pio. Quinta e sexta, normais, Mário Quintino? Normais, estaremos por aqui, Pio. Torcendo daqui. A única coisa que eu tenho ali dizer é que eu lamento, porque eu estarei de folga, viu, Marinho? Até segunda, então. Você merece. Até lá, amigo. O consórcio Embracon é para quem é craque. Aproveite e drible os juros. É sua chance de virar o jogo e conquistar sua casa ou carro. Embracon, sempre o melhor lance.
cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quatro e 38. A conversa do intervalo é maravilhosa, né, Carlão? Tem algumas conversas assim que elas são ótimas, né? Por exemplo, quando você tá no elevador, não sendo aquele vizinho chato, né? Porque aí você fala de tempo, vai chover hoje, né? Mas sendo aquele vizinho que você toma aquela cevinha e tal, cara, é uma delícia, né? Conversa de sauna é boa, aquela resenha e tal. Nunca fui. É, gostoso. Nunca fui. A conversa de intervalo de programa é muito boa. É muito boa. Muito legal. Muito boa. Conversa na sala de aula. Cara, também, né? Não, muito. Conversa na sala de aula, então. Cara, era Nossa, sensacional. era maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe que quando eu morava em apartamento aqui no centro, tinha um vizinho muito chato no terceiro andar. Eu morava no quinto. Aí quando eu descia, quando parava no terceiro, eu já ficava torcendo. Não seja, mas na maioria das vezes era. Não, e com certeza, ó, eu não. Isso não foi ensaiado. Era a pessoa que você mais encontrava no dia a dia, não era? Mas não tenha dúvida. Em casa é assim também. É impressionante. Com certeza. É de lei. É de lei. Meus amigos, vamos lá. Deixando Brasil e Croácia para o fim. Carlão de Freitas, Holanda e Argentina. Olha, Pio, a gente estava debatendo também num dos intervalos aqui, eu e Fábio Chaib, sobre quem você acha que vai ganhar, tal. Cara, jogo de mata é muito difícil. O Brasil pegou uma moleza. Mas se não faz o gol até os 40 do primeiro tempo, o jogo começa a embaçar. E outra, né? Jogo de mata, de repente os gringos vão lá, dá um ataque, pum, faz o gol. Por competência, o Brasil matou, Portugal matou também, mas Espanha não matou e deu Marrocos. Mas são jogos complicados, de Holanda e Argentina, muito equilibrado, Inglaterra e França. Eu acho a França favorita, não só a passar, mas eu acho a França favorita a conquistar o Mundial. Talvez é a única que está assim, se que você percebe, tá acima dos demais. O Mbappé vive uma fase incrível. Então, com relação à França, eu acho que a França é a favorita. Holanda e Argentina não dá. Holanda e Argentina, Fábio Chaib. É imprevisível, né? Mas acho que a Argentina, por toda a força, tinha falado pra você antes, a força da torcida também, que tá lá, essa gana de ganhar. Tá crescendo demais durante a Copa do Mundo, a Argentina. E eles têm essa obsessão mesmo pela essa terceira Copa que não vem, viu o Brasil ganhando já algumas vezes, eles não ganham desde 86. Como espectador... Não, como admirador do futebol argentino, eu gostaria que a Argentina classificasse. Como espectador de futebol, eu gostaria de uma Argentina e Brasil. Agora, como torcedor, jamais. Não. Cara, vai ser um Deus nos acuda. Pelo amor de Deus. E a Holanda tá fazendo um estilo de jogo diferente do que é habitual pra ela, né? Porque ela sempre jogou pra frente, né? Sempre jogou ofensivamente. Agora tá jogando mais esperando o jogo, indo contra-ataques. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho, e agora entrando no outro confronto, um dos mais tranquilos dessas quartas será França e Inglaterra pra mim, Carlão. Acho que a Inglaterra não tem a menor condição de segurar a França. Eu acho que a França passa, mas com aquela coisa do jogo duro. Pode até transformar o jogo num jogo até mais tranquilo, mas num primeiro momento eu aposto na França, mas acho um jogo mais difícil, 2-1, 1-0. E aí, Fabião? E esse jogo transcende o futebol, né? Também, a parte política, a parte histórica e tudo mais, sempre tem esse apelo, mas acho que a França também passa. Um jogo que você vai falar logo mais, mas o jogo que gera dúvidas é Marrocos. Marrocos. Você acha que esse, e aí já entrando em Marrocos e Portugal,
É o mais meio a meio, Fábio Scheib? Esse ferrolho que o Marrocos fez aí Nossa, contra a Espanha. não, e tá jogando bem. Tá jogando bem. E não tem nada a perder, né? Porque o continente inteiro lá, os africanos, os árabes, estão todos torcendo para eles, porque é o único time que ficou de lá, ainda. E para eles é um fato histórico, estão nas quartas de final. E como sendo esse time de lá, vão fazer de tudo para ganhar. A torcida também foi muito legal. Ontem a torcida do Marrocos estava presente. Já tem histórico dentro do Raja Casablanca, lá quando foi jogar Mundial. São sempre muito alegres, presentes. E vão fazer esse jogo como fez com a Espanha. Esse ferrolho, se Portugal não fizer como não fez... Tentando atropelar já. Marcar logo no início, tudo mais, como a Espanha. Fabião, ouvintes... Até antes do jogo de Portugal nós falávamos, o Fernando Santos tá louco de tirar o Cristiano Ronaldo. Cara, com essa molecada de Portugal ele não se encaixa. Não se encaixa. Realmente ele mata o time na hora que ele entra, porque ele podia entender ele isso, já não tem a força dos garotos, né? Ele joga ali plantadão. Os garotos, aquela coisa de querer passar pra ele, acabam se atrapalhando. Agora, o que tá jogando, o tal do Bruno Fernandes. Nossa Gonçalo entrou aí. O João Félix. Gonçalo entrou, fez 3 gols. Tem um Leão que tá no banco. O Otávio jogou muito. Otávio, o menino nossa brasileiro. senhora, jogou muito. Pelo amor de Deus, que E o Pepe atrás dando uma... E outra coisa, né? É a Copa dos Garotos, né? Se você pegar a Argentina... Argentina, a Copa da saúde, da força física. A Argentina, ela melhora a partir do momento que ela coloca o Julián Álvares na frente. O Lautaro é jovem, mas o Julián é um garoto ainda, está nascendo pro futebol. A França com essa vitalidade do Mbappé, impressionante. Portugal com essa molecada. Os meninos do Brasil também, né? Então é a Copa dos Garotos. Concordamos todos, então, França e Portugal em uma das semis? Eu acredito nisso. Semis. França e Portugal e Brasil e Argentina. França e Portugal. Portugal tem pra mim vai ter um pouco de trabalho com o Marrocos. E Brasil e Argentina seria histórico. Desde 1990 que estamos esperando por isso. Que seria maravilhoso. Agora vamos lá. Tranquilo, nem tanto ou bem difícil o confronto Brasil e Argentina, Carlão de Freitas? Brasil e Argentina? Brasil e Croácia, perdão. Difícil. Bem difícil Brasil e Argentina, mas difícil Brasil e Croácia. Croácia é uma equipe, os atuais campeões mundiais, Modric jogando bem, Pulisic, né, aparecendo, marcando gols. É uma seleção mais velha, Uma seleção mais velha, uma seleção experiente. Eu acho um jogo complicado, mas eu acredito o desenvolvimento do Brasil na Copa foi melhor do que da Croácia. E aí, eu também acho o Brasil super favorito. Vai ter complicações também com a Croácia, principalmente também a Croácia que ficou 2 horas jogando futebol agora Faz muita diferença isso. Muita diferença. Brasil em 30 minutos terminou, acabou com o jogo com a Coreia, só administrou. Segundo tempo não teve quase, porque ficaram 30 minutos. E é algo a se levar em conta, sim. Jogou 2 horas com o Japão ainda, com força mental também, desgaste mental, desgaste. E exatamente por ser uma seleção um pouco mais envelhecida, conta demais esse desgaste. Agora, fazer no comecinho já para deixar mais tranquilo. Jogo de mata é muito traiçoeiro. Eu sempre fico reticente, até traçando um paralelo com outras competições, todo mundo fala, o Mundial, Mundial de Clubes. Tá certo, você jogar com o europeu, se levarmos em conta time por time, nós nunca mais vamos ganhar os sul-americanos. Agora, cara, é um jogo, São Paulo contra o Liverpool, ele fez um gol lá e deu tudo certo, fechou a casa e não tomou. O Corinthians a mesma coisa. Então vamos supor, chega lá, Brasil e Croácia, apesar que é um jogo equilibrado, a Croácia tem força para bater o Brasil, tem força para encarar o Brasil. Você toma um gol no começo, cara, foi igual contra a Bélgica, tomamos no começo, jogamos bem o segundo tempo, mas não tivemos força. Eu ontem assistindo o Marrocos e Espanha, me lembrei do Mundial do Palmeiras, agora contra o Chelsea. Não, de verdade, o Palmeiras empatou o jogo, ficou naquela pressão. O Chelsea não marcava, imagina se levasse pros pênaltis. Mas é bem por aí. 2 minutos não leva pros pênaltis. É bem por aí. Bom, antes do intervalo, rapidamente, então, Júlio Nascimento já está com a gente. Boa tarde, Júlio Nascimento. Grande, Fábio Chave a mão, você é pior. Não é. Fala a verdade. Eu me confundo aqui, porque esse detalhe foi muito perspicaz. Não, foi. Você sabe que a gente tem alguns amigos, Julião, e você sabe muito bem disso, que, por exemplo, a gente tá falando assim, ó, de, sei lá, final da Libertadores, Flamengo e Santos, por exemplo. Aí tá falando de um jogador X, aí vem um amigo nosso e fala assim, a Ponte tinha um jogador em 1978, e tem o outro amigo também, de uma outra emissora, que fala, mas o Guarani, não, mas porque o Guarani, então tudo tem alguma relação, Júlio Nascimento.
Sensacional, né? São as boas memórias, ou nem sempre tão boas memórias assim, mas tá valendo. Gostei bastante da intervenção do Fábio Charles, sensacional. Rápido intervalo, daqui a pouquinho Júlio Nascimento fala do Guarani e da Ponte. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. e 51, grande Kleber Machado, um abraço pra Kleber Machado. Vou falar pra você, Carlão, é o estilo de narração que eu gosto, pra ser sincero. Ele é muito louco, a maioria das vezes. Eu vou tentar, depois da Copa, um dia pro Kleber bater um papo com a gente. Ele é sensacional, eu acho ele sensacional. Gosto do Milton, é uma narração boa. Não, o Milton é sensacional. Eu acho o Kleber, aquela narração faz tempo já, mais do Santos, na final da Libertadores.
Olha, bateu! Gol! Não foi? Não foi? Não foi? É demais, né? E agora o Adnei imitando ele. Cara, o Adnei imitando. É maravilhoso. Tem aquele repórter, como que é o... que ele faz, ele é uma sátira aos repórteres de hoje, isso, esse jornalismo que engraçado. Falando, né? Entrou no chuveiro e cara, aí, sensacional. A água foi por água abaixo, aí ele põe a água caindo, né? Cara, muito bom aqui, é o Globo Esporte New Generation, né? Cara, sensacional. Bom, vamos vir aqui pro nosso quintal, trazer informações dos nossos clubes da dupla campineira. Júlio Nascimento... O que tem acontecido mais recentemente? Tem mais preocupado ou dando um alento um pouco maior, hein, Julião? Pio, eu diria que tem mais preocupado, né? As duas torcidas estão bem ansiosas em relação ao anúncio dos reforços dos dois times, inclusive, às vezes acaba sobrando até um pouco para a imprensa, cadê o anúncio dos reforços? Mas isso, claro que é o cronograma de cada time. E tanto o Guarani como Ponte Preta têm sido bem cautelosos, né, Pio? Principalmente por conta da concorrência no mercado, né? Às vezes o Guarani e Ponte Preta acertam com algum jogador e isso acaba atrai o interesse de outras equipes. Isso aconteceu com a Ponte com o Hereda recentemente, que acabou acertando com o CRB. O Pablo Diego também, que estava palavrado com a Ponte, preferiu aceitar a proposta do Novo Horizontino de última hora. O próprio Guarani, quando se interessou por um jogador, e isso acabou sendo noticiado também, chamou a atenção de uma série de concorrentes. Então, as duas diretorias dessa vez, aproveitando aí, né, que os torcedores estão concentrados na Copa do Mundo, estão sendo mais cautelosos e esperando a reapresentação das duas equipes. O Guarani, posso dizer que um pouquinho mais adiantado em relação à Ponte Preta na quantidade de reforços, até porque, Pio, a tendência é que o Guarani tenha 50% a 60% de remanescentes e a Ponte deve ter um número de remanescentes maior, né? Então o Guarani necessariamente precisa contratar mais. No início dessa semana já passaram pelo brinco para exames médicos o goleiro Tony Villanova, o lateral Lucas Marques, ex-CSA, o Lucão, zagueiro que estava no CSA, o Alan Santos, que era zagueiro do Vitória, o Lima, volante que estava na Chape, Derek também meia da Chape, e o atacante Bruno Michel, que estava no Botafogo. O Bruno Michel, inclusive, passou por Campinas atuando pela Ponte. Então, uma série de jogadores que serão oficializados nos próximos dias, além de outros nomes, e a Ponte Preta também deve anunciar aí, através de uma mescla, né, jogadores mais conhecidos como o Alisson, o Júnior Tavares, e também jogadores apostas como o Jé, que estava na Itapirense, como o Guilherme Pira, ex-Inter de Limeira. Então a Ponte também seguindo a mesma cartilha do segundo semestre, né? Ora anunciando um jogador mais conhecido, como foi o caso do Elvis, ora um jogador aposta, como foi o caso do Alisson. Dá para dizer assim, esse é o cronograma dos dois times, pelo menos nessa semana, viu, Pio? E alguma novidade ou mais alguma notícia sobre aquelas especulações envolvendo o Hélio dos Anjos, Julião? Então, um dos times, Pio, que é o Alcaleja, ele deu até hoje, quarta-feira, para o Hélio responder, mas o Hélio não se interessou. Foi inclusive o único eram 3 times, né? 2 sondagens e uma proposta. Não chegou a proposta para a Ponte, mas Hélio, os valores são esses. Você tem até quarta-feira para responder, quarta-feira hoje. O Hélio não se interessou por essa proposta, Pio. Então, inicialmente, o técnico da Ponte segue no comando do clube. Esse time era comandado por um português, tem a pretensão de contratar um brasileiro ou um português para a sequência da temporada, mas esse nome não deve ser o Hélio dos Anjos. Mas tem um porém ainda, né? Para o Hélio seguir o acordo com a diretoria da Ponte é o seguinte: até o dia 15, que foi a data pré-estabelecida, acertar os salários para que o Hélio se mantenha no projeto, e a diretoria da Ponte tem muita confiança que as próximas semanas ela já vai conseguir acertar tudo que envolve pendência com o elenco para mergulhar em 2023 com passividade, com calma e com as contas em dias também. E aí, para a gente terminar, passa pela venda ou pela negociação com o Alisson, ou a Ponte pensa também em algum plano B, ou tem algum plano B pela frente para tentar esse acerto caso não haja negociação com o Alisson? Passa diretamente pelo Alisson, que seria aí a negociação de maior lucro da Ponte, né? A primeira proposta do Atlético Paranaense, que desde setembro, você vai se lembrar, o Petralha falou publicamente, nós temos interesse no Alisson. Então o Furacão sempre foi o time que sinalizou publicamente o interesse no jogador. É uma proposta que ela chegaria a 12 milhões.
não seria um valor pago à vista, tá, Pio? Seria parcelado, tem a questão dos bônus, mas que chegaria a 12 milhões de reais. A multa do Alisson, só para o torcedor ter uma comparação, é de 30 milhões para o mercado nacional, para o mercado interno. Então a Ponte está dando uma segurada ainda para ver se pinta alguma proposta. O Internacional sinalizou recentemente com interesse, mas não apresentou proposta. Então a Ponte vai esperar aí pelo menos mais uns dias para ver se ela consegue fazer um negócio melhor, lucrar mais. Lembrando também que o Eliel é um jogador que atrai o interesse do Vasco e do Bahia, mas nas primeiras sondagens são times que querem empréstimo. A Ponte, ela quer negociação que ajude a aliviar a crise financeira. Júlio Nascimento com as informações de Guarani e Ponte. Até segunda, Julião! Valeu, Pio. Até segunda. Abraço para você, pro Carlão e pro Fábio Chaves. Valeu, esse Júlio Nascimento. Bom, só pra gente passar a régua e fechar a conta nos dois, o que a gente vem falando, a cada ano que passa a questão financeira manda mais na virada de ano de Ponte Guarani, Carlão. Sem dúvida alguma. A do Guarani ainda é uma situação difícil, porém o Guarani conta com competições importantes dentro do seu calendário, Série B, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e a Ponte já não tem um Paulistão, e isso afeta. E fora os problemas políticos, esses entraves, né, que atrapalham a Ponte de movimentar, de fazer girar o clube em si, né, financeiramente. Então a Ponte é aquele simpósio que a gente sempre fala. A Ponte, enquanto ela não resolver, não aparar as suas arestas políticas, vai ficar difícil ela tocar o futebol. Ela sempre vai sofrer do jeito que está sofrendo. Fábio Chaib, desvende o mistério e acalme, ou não, o coração do torcedor palmeirense. Pois não, Pio. O Palmeiras está muito perto, muito próximo de vender a revelação Endrick, o atacante Endrick, para o Real Madrid da Espanha. A oferta do Real Madrid é de 72 milhões de euros, cerca de 394 milhões de reais, já incluindo taxas, né? Você pode perguntar, por que a multa do Endrick é de 60 milhões de euros? Mas o Palmeiras fez esse acordo, vai fazer esse acordo com o Real Madrid, porque na Espanha se cobra uma taxa da receita local, de 15% nas transações envolvendo equipes brasileiras. Então o Palmeiras quer 60 milhões de euros na mão, limpos. Então, na verdade, vai custar 72 milhões de euros, mas o Palmeiras, como tem essas negociações com a Receita, o Palmeiras ficaria com 60 milhões de euros, já descontando as taxas. Seria a segunda maior transação da história do futebol, do futebol brasileiro, só perdendo para o Neymar, que foi vendido por 88 milhões de euros em 2013 do Santos para o Barcelona. Falar o quê, Carlão? Que só poderá ir em julho de 2024, ou seja, um ano e meio mais. Vai ser difícil segurar. As propostas são várias. E tá certo? Tem que vender agora? ou espera para valorizar um pouco mais? Olha, se não for tão bem. No mundo real, eu esperaria. Agora, as cifras, cara, 394 milhões. Só fazendo um comparativo aqui que já tá pingando aí nas redes sociais. O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões de reais. Jogador. Que coisa absurda. Fábio Chaib, até segunda, Fabião, e que a gente volte falando da classificação do Brasil. Até segunda, Pio. Até daqui a pouco também, porque hoje tem festa da firma, Carlão de Freitas. Festa da firma, já estaremos lá, vamos molhar as palavras, conversar, debater acerca do esporte bretão. Que maravilha! Valeu, Bolachinha, Dani França, todos os nossos ouvintes. A gente volta na segunda-feira com o CBN Esportes. Até lá, tchau! CBN Esportes Campinas, segunda edição.